Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus. O Senhor tem dado graça, nós estamos servindo ao lado do pastor José João, meu chefe querido, né? Há 25 anos. Conheci o pastor José João, ele tinha cabelos pretos, faz bastante tempo. E tem sido um privilégio. Estou trabalhando com indígenas já há 2 anos, Deus tem dado graça. O último momento que nós estivemos em um conflito indígena, e depois de 2 dias ouvindo as partes de um conflito grande, eu não sabia mais o que falar, aliás, não tinha condição de falar nada. Nós fizemos uma oração, e quando eu fui orar, eu disse: é verdade, falamos de todo mundo aqui hoje, né? Mas se nós fôssemos falar de nós mesmos, o que nós falaríamos para Deus? Porque é normal sempre falar do erro do outro, mas e o nosso? Mas não fale nada, vamos aqui só fechar os olhos e falar com o Senhor Deus. E o Senhor derramou graça. O indígena batia no chão e dizia: Deus, eu pequei, eu pequei, eu pequei. Eu achei isso tão lindo, porque me parece que o povo indígena é bem simples, ingênuo às vezes. E a palavra de Deus penetra de forma tão poderosa. É tão gostoso ver o que Deus está fazendo com eles. Eu estou trabalhando com indígena e agora também apoiando o trabalho com os refugiados da Venezuela, através do trabalho com a Margarete, que eu conheço há 18 anos. E penso que tem indígena aqui, né? Tem indígena aí, cadê os indígenas? Ali está. Por favor, Ezequiel, vem cá. Deixa eu apresentar vocês aqui. Esses, por favor, venham todos aqui. Esses são universitários indígenas. Esse nem o pastor José João sabe ainda, né? Eles vieram para fazer faculdade, estão fazendo faculdade aqui em Manaus. E eles moram na dependência ali da Margarete. E eles se reúnem lá para estudar a palavra de Deus. São nossos irmãos. É um trabalho nosso. Apresentar essa moçada bonita. E quando eles estão vindo, também trabalhamos com a Por Amor, né, que está para recomeçar, né, Fabiana? Cadê a Fabiana? Ah, está lá, se Deus quiser, né? Vamos recomeçar logo. Vem aqui em cima, vem cá. São alguns dos universitários. Tem mais, né? A Margarete está aí. A Margarete que está trabalhando com eles. Eu conheço a Margarete de 18 anos, serva de Deus. E a Margarete vai dançar? Vai dançar, tá bom. E vai louvar o Senhor junto aí com esses jovens. E também Margarete está trabalhando com os refugiados, nós estamos apoiando, viu? Orem por ela, orem pelo Ezequiel, orem por esses irmãos. Então, vamos louvar o Senhor, né? Nomage, chawenege, chamakege, chawejege, de pora cachatae, não atanhemage. Boa noite, irmãos. Estamos aqui na casa do Senhor, onde o povo se reúne, reconhecendo seus pecados. E nós estamos aqui, nós somos povos ticuna, da etnia ticuna. Nós viemos de Alto Solimões. E estamos aqui estudando na universidade e estamos felizes, né, de estar com vocês aqui na casa do Senhor, e estamos felizes porque Jesus nos amou no primeiro. E estamos felizes e obrigado, pastor, pela oportunidade que nos deu, e obrigado a vocês também que nos recebeu, nós somos amor em Cristo, e com paz que nós possamos viver entre os irmãos. Vamos lá. Vai cantar? Vai cantar? Quer cantar? Então tem que pegar lá o microfone. Então vamos lá. Bom, a gente ia cantar, só que a gente não trouxe nossos instrumentos, mas nós vamos cantar na voz mesmo.
Boa noite a todas. A gente gostaria que ficasse em pé. Eu vou cantar na minha língua. Pagune chayane kagum, pena pepune chakori jatupana. Pagune chayane kagum, pena pepune chakori jatupana. Retak inaka pebi jagum, pagune chayane kagum. Dá para escrever? Retak inaka pebi jagum, pagune chayane kagum. Ernu marna tatanago, na jane kuma. 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 Pagune chayane kagum, pena pepune jakori jatupana. Pagune chayane kagum, pena pepune jakori jatupana. Retak inaka pebi jagum, pagune chayane kagum. Retak inaka pebi jagum, pagone chayane kagum. Ernu marna tatanago, na jane kuma. 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 Noriar goi tupana, de aet go nachu. Noriar goi tupana, de aet goi nachu. Notrinho ma chorma bani akum, chorma ar ai epeba. Notrinho ma chorma bani akum, chorma ar ai epeba. Jerusalém, Jerusalém, comente, comente. Oirona kai kuranama. Jerusalém, Jerusalém, comente, comente. Oirona kai kuranama. Inyemanama inagutachion. Oirona kai chipetu. Inyemanama inagutachion. Oirona kai chipetu. Muito obrigado. 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 Amém? Essa música diz que todo o povo adora o Senhor que criou o céu e a terra. E todo o povo adora o Senhor porque Ele merece. Amém. Amém. Podem ficar em pé, fiquem em pé mesmo. Obrigado, viu? Podem sentar. Obrigado, Margarete. Obrigado, irmãos. Nós estamos ali com uma nova congregação, viu, pastor José João? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler do capítulo 3, verso 11, até o capítulo 4, verso 8. O capítulo 3 já foi feita exposição no último domingo, mas é só para a gente fazer a ponte, para entendermos o capítulo 4, os 8 primeiros versículos. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Se o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor,
uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração conformado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem dê fraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Amém. Podeis assentar? Você há de lembrar do sermão de domingo último, que o Senhor quer que nós cresçamos em amor. E esse crescer em amor é uma direção de uma caminhada. E nesse crescimento em amor de uns para com os outros, o nosso coração é confirmado em santidade e isento de toda culpa. A culpa atormenta a alma, porque o pecado ele traz essa sensação de culpa, medo e pavor, e o homem distancia-se de Deus. E ele tem esse propósito de ver os irmãos, ele tem esse propósito para que os irmãos cresçam, e ele tem um objetivo, que é preparar esses irmãos para a vinda do Senhor Jesus. Alguns chegam a acreditar que havia uma carta espúria que dizia que Jesus já tinha voltado. Isso estava inquietando aqueles irmãos. Também a sociedade e cultura daquela época era uma cultura libertina, um mundo de vida imoral. E o confronto com esta cultura, o apóstolo Paulo esteve pouco tempo na cidade de Tessalônica. Atos capítulo 17, você vai perceber que foi muito rápida a passagem lá. Ele enviou Timóteo traz o relatório. Ele então escreve com alegria, dizendo que a palavra chegou com poder, e foi direção de Deus, e ele vai animar esses irmãos, vai encorajar esses irmãos, e de forma bem prática, ele agora nos diz como viver e agradar a Deus. Essa é uma pergunta de todos nós queremos agradar a Deus, nós somos cristãos e queremos agradar a Deus, mas há esse conflito, esse confronto com a cultura da época. Tudo era permitido, a prostituição era normal, algumas senhoras de posse contratavam gigolô, o homossexualismo era quase uma deidade, porque era um homem que também era mulher, era aplaudido. A vida sexual era tudo permitido. Poucas famílias era de uma estrutura do ideal de Deus, um homem e uma mulher. E é dentro desta cultura que está surgindo uma igreja que testifica o Evangelho. O apóstolo Paulo, então, está orientando aqueles irmãos para que eles entendam o caminho de Deus e que não viva sob culpa nenhuma, entendendo que, independentemente de qual seja a cultura, nós seguimos Jesus. Isso é importante. No boletim está aí uma palavra do Ronaldo sobre questão cultural. Nós seguimos Jesus. E aquilo que nós temos alguns
tem muitas preocupações com os nossos dias, para onde nós estamos indo, os valores morais estão sendo tripudiados, as pessoas têm mais informações, menos sabedoria, as pessoas estão sendo vigiadas todo o tempo, mas não vivem a privacidade. E aqueles que são mais antigos como eu, nós ficamos olhando para a próxima geração e pensando: Senhor, levante homens desta geração que comuniquem a esta geração de forma apologética, porque me parece que o conceito da pós-modernidade é muito parecido com o conceito de Tessalônica. Ninguém é de ninguém, tudo é divertido, importante é o prazer. E este prazer hedônico, egoísta, não respeita o próximo, porque cada um vive o seu mundo no meio de uma multidão, totalmente solitário e perdido. Então o apóstolo Paulo nos chama para entender como viver e como agradar a Deus. Ele começa assim: finalmente, irmãos. Ele não está escrevendo aqui para ímpios, ele não está escrevendo aqui para um movimento imoral, ele está escrevendo para irmãos. Então é para nós, para os irmãos que lá estavam. Finalmente, irmãos, ele traz à tona um povo. Irmãos, você vai ver no verso 5 que ele diz de um outro povo, gentios. Agora, estes irmãos, em sua maioria, também eram gentios, porque qualquer um não judeu era considerado gentios, da palavra etnos, de etnia. Mas a ideia aqui é aquele que não tem Deus. Ele vai trabalhar isso em Efésios também. Então Paulo divide a humanidade em dois povos: os mortos e os vivos. E é verdade. Aqui nesse planeta, os humanos estão mortos ou vivos. Mas vivo aqui não tem nada a ver com estar andando, comunicando, se alimentando biologicamente, funcionando. Vivo aqui é nascido de novo. Vivo na ideia desse povo de que habita o mundo, vivendo o mundo dos mortais, mas nasceram de novo. Eles tiveram um encontro com a vida pela graça de Deus, e a graça de Deus gerou fé, deu identidade, e agora estão empoderados para crer e viver um modelo de vida. Em nenhum texto das Escrituras diz que você tem que mudar o comportamento para ser santo. Nenhum. A Bíblia não diz que você tem que mudar a sua forma de viver para ser cristão. A Bíblia diz que você é cristão e por isso você pode viver de um modelo diferente. É primeiro a obra do Espírito Santo que lhe capacitou a viver de forma diferente em um mundo de iguais. Portanto, não é mérito, não é obra, não é esforço, não é aquela decepção de que alguém promete nunca mais e volta a fazer. É depender do Senhor. E nesses textos sobre santidade, um caminho de santidade, porque santidade é o caminho em Cristo Jesus, ele diz que a maneira que devamos viver, ele traz um modo, um estilo de vida cristão, anda nesta terra, tem responsabilidade social, tem responsabilidade ecológica, tem responsabilidades em todos os aspectos da ciência e do saber, mas ele é um cidadão dos céus. O padrão é mais elevado. E aí alguém pode dizer: mas pastor, isso é tolice, porque todo mundo está fazendo desse jeito, todos estão fazendo, e é por isso que você não vai fazer, porque você está do mundo, mas você não é do mundo, você é de Jesus. Essa é uma outra forma de viver, é um outro modo de viver, é um estilo diferente de que devamos viver. E ele faz um rogo, ele roga e exorta, ele pede e se coloca ao lado, ele chama e diz: vamos juntos. No original,
a ideia é de colocar-se ao lado, é de chamar Kalel, de chamar alguém para caminhar juntos. Eu vos chamo, eu vos rogo. Então nós estamos juntos nesta caminhada de santidade. Isso é importante porque você não está sozinho nos seus conflitos. As lutas que você passa, todos nós passamos. Muitas vezes nós achamos que a nossa luta é maior do que a dos outros, que o nosso problema é maior do que os dos outros. Mas todos nós estamos militando na terra. A igreja é militante, logo mais será triunfante. Mas agora nós estamos nesta luta. E qual é o chamado dele? O chamado dele é para que possamos viver e agradar a Deus. Não é só viver, é viver e agradar a Deus. Viver todos querem, ninguém quer morrer, ninguém. Todos nós queremos viver. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. João capítulo 10. E vida lá é Zoe. Depois ele diz no verso 11, o bom pastor dá a vida, o psique. A nossa mente precisa ser mudada para que nós possamos viver a vida de Jesus. O nosso objetivo quanto ao futuro, quais são os grandes desafios? Eu estava lá no Vale da Bênção, muito bom lá, são mais de 30 anos de oração, o pastor José João conhece. E depois um jovem me procurou e disse, pastor, qual é o desafio para os próximos anos? Foi descansar em Deus e viver uma vida de santidade. Esse deve ser o maior desafio de todos nós, porque muito mais do que comprar um outro carro, ou ter uma outra casa, ou desenvolver um outro projeto, ou plantar uma igreja, nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Este é o grande desafio. Porque senão, como disse Piper, nós vamos ficar com a boca cravada no cascalho da terra e perdendo o melhor que é o pão dos céus. Então ele está nos chamando para viver e agradar a Deus. A quem você agrada? Muitas vezes nós somos levados a uma preocupação e uma ansiedade em agradar os outros. É muito comum, a pessoa posta alguma coisa no Face e já olha, mas ninguém curtiu. Será que eu não estou agradando? É muito comum alguém chegar numa reunião e pensar, será que eu estou agradando? Nós, de alguma forma, somos forçados a agradar uma sociedade tola. Você foi chamado para agradar a Deus. Nós fomos chamados para agradar a Deus, obedecendo a Deus. Nós fomos chamados a agradar a Deus e obedecer a Deus para a glória de Deus. Nós fomos chamados para agradar a Deus, obedecer a Deus para a glória de Deus, porque a nossa morada é no céu, Jesus vai voltar. Então, o nosso objetivo está acima de toda e qualquer circunstância humana. Por isso que estamos capacitados a viver plenamente a humanidade. A humanidade é restaurada na espiritualidade. É que nós separamos a espiritualidade da humanidade, o biológico do psicológico, do pneumatológico. Nós fazemos umas divisões que elas não existem. Nós nascemos de novo. E só nasce de novo aqueles que morrem em Deus. Você não nasceu de novo porque você deu a vida para Jesus. Você nem tinha. Você estava morto. Você nasceu porque Jesus deu a vida dele para você. Então você agora vive a vida de Jesus. Agora, é difícil quando nós olhamos esse texto e nós ficamos preocupados, porque me parece que Paulo não se dá por satisfeito. Ele sabe que os irmãos estão vivendo efetivamente para agradar a Deus, ele diz, então continuem. Se tem alguma coisa na vida que não tem fim, é santificação. Esse é um desafio só para o santo, não vai exigir isso do ímpio. Ele não tem este chamado, ele não tem esta responsabilidade. Nós fomos chamados para prosseguirmos na santificação. Isso parece antagônico, mas nós somos pecadores. E terrivelmente somos grandes pecadores.
E é muito fácil fazer o que é errado. Mas nós somos chamados para fazer o que é certo. E o que é certo é a vontade de Deus, que é boa, e agradável, e é perfeita, e Ele se manifesta em nós. Então, Paulo nos vai dar instruções. Ele deu instruções aos irmãos, e ele vai instruir. Ele vai anunciar. A palavra no original é que ele vai anunciar a mensagem. E qual a mensagem é? No verso 2, ele diz que nós estamos instruídos da parte do Senhor Jesus. Senhor aqui é Kyrios, é meu dono, é meu patrão, é meu rei, é meu Senhor. Na época, se estava já fomentando a ideia de chamar o imperador de Kyrios, Kaiser Kyrios. E Paulo diz: Jesus é o Senhor. Não é porque eu sou capaz. Eu não sou capaz. Sou pecador como você. Mas é por causa do Senhor. Isso nos traz uma identidade, nos traz uma responsabilidade. Você pode até parar e pensar: mas pastor, o senhor não conhece lá em casa como que é o negócio. Papai e mamãe é muito, muito difícil. Mas foi quem que lhe deu esse pai e a sua mãe? É o Senhor. Então já não é mais por causa do papai e da mamãe, é por causa do Senhor. Você pode ter um marido que é uma mala, mas se foi o Senhor que deu, é para o Senhor que você adora a Deus em casa, junto com a mala. Pode ser que a sua mulher lhe cause alguns problemas, mas quem deu ela para você? É para o Senhor. É olhar um pouco mais elevado, porque se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos desistir, nós vamos jogar fora pessoas que são preciosas e bênção na nossa vida. Então, qual é a instrução do Senhor Jesus? Jesus aqui é a identidade da instrução, é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Nós precisamos a boa notícia de Jesus. Para quê? Para que possamos fazer a vontade de Deus. Vontade é desejo de Deus. E Deus tem desejo? Sim. A vontade dele, soberana, é que você viva uma vida de santificação. É que agora que você foi salvo, você fazia errado e descobriu que fazia errado, mas agora não só descobriu e parou, tem que fazer o certo. Quem roubava, não roube mais, trabalhe. Quem mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Não basta só admitir, tem que mudar. E como é possível? Parece-nos que conforme vamos estudando o texto, vai ficando mais difícil dizer que realmente somos cristãos. Vejam bem, ele continua, que esta vontade de Deus é a santificação, e que nesta santificação abstenhais da prostituição. A palavra do grego porneia, traduzida em prostituição aqui, nos limita muito. Mas no original não é só prostituição, é tudo que é impureza sexual, é tudo aquilo que sexualmente não agrada a Deus. Sexo é bom, sexo é uma bênção de Deus, é por causa de sexo que há a continuidade da humanidade, é por causa de sexo que nós temos bebês lindos na igreja. E sexo é para prazer, é para amor, é graça do Senhor Deus. O Pai disse que o sexo revela a intimidade da igreja com Cristo, no ápice da glória, que é uma metáfora. Então nós podemos perceber que a vida sexual era importante. Paulo instruir aqueles irmãos vivendo dentro daquela sociedade e cultura totalmente desestruturada. E ele continua dizendo: para que possais possuir o corpo em santificação e honra. Corpo aqui pode ser uma metáfora, porque é a ideia de um vaso, e pode ser a esposa.
A ideia, se foi metáfora, é que o homem e a mulher tornaram uma só carne. Esse é o ideal de Deus. E que nós temos que viver esse ideal de Deus em santificação e honra. Santificação é aquilo que se separa para um objetivo religioso. A ideia no texto é esta: é que se separa para o culto a Deus. É que a nossa vida é um culto a Deus. E que o culto a Deus não acontece só aqui na igreja. Ele deve acontecer na sua casa de manhã. Ele deve acontecer o dia todo no seu trabalho. Ele deve acontecer no seu coração 24 horas. Mas muitas pessoas estão terceirizando o culto como uma reunião num local que nós chamamos igreja. Igreja é você. Nós fomos chamados para viver o Evangelho e não apenas para encontro evangélico. Porque o novo nascimento não muda ninguém moralmente. Porque se fosse assim, Jesus não teria dito para o Nicodemos: o homem era bom, mas mesmo sendo bom, ele precisava nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, aí sim nós somos capacitados a fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus é muito mais do que ser um homem honesto, é ser um homem cheio de Deus. É ser uma mulher que anda com Deus, é ser uma pessoa que honra a Deus. A palavra honrar aqui tem a ver com valor monetário. Quanto você custa? Qual é o seu preço? A pessoa que se vende não vale o valor que recebe. Mas quanto que a sociedade lhe dá? Por quanto que algumas pessoas estão vendendo o corpo mesmo indo à igreja? Por um momento de prazer? Por um ápice? Para mostrar para os outros que somos modernos? Por causa de um presente barato? Nossa sociedade está barateando o valor da dignidade humana. E nós estamos achando que está certo. E me parece que de alguma forma nós estamos olhando para o movimento gay e achando que o movimento gay é um grande problema. Não é só a questão gay. A imoralidade e a corrupção alastra-se no Brasil, mesmo dentro da igreja. Porque pecado não é só uma prática homossexual. É possível que alguém venha ao culto e depois vá para o motel. Lá em Campinas, um presbítero morreu no motel. Ele tinha ido dar um passeio com uma irmã. E ela ficou apavorada, ela saiu correndo do quarto. Tropeçou na escada, quebrou a perna. É incrível como nós vamos aceitando essas coisas. E não só aceitando assim, admitindo. Mas nós vamos fazendo parte desse movimento, parte dessa cultura, como se é assim mesmo. Esse é o conforto do diabo, que ele diz no seu ouvido: é assim mesmo, é porque você tem hormônios, é porque todo mundo é assim. Então, Paulo nos chama para sermos diferentes, e aí então começa a ser mais difícil. Quem é você? Você é uma pessoa amada de Deus. Eu não gosto de pedir para ninguém repetir, mas repita comigo: eu sou amado de Deus. Então você não pode se envolver com qualquer coisa. Diga de novo: eu sou amado de Deus. Então você não pode se entregar barato. Diga: eu sou amado de Deus. Então você tem que fazer a vontade dele. Porque você não é um objeto descartável de prazer de ninguém. Você não existe para tirar a carência do outro. Você existe para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus vai voltar. É o que ele disse no verso que nós lemos, do verso 13 do capítulo 3. Nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele dia no alto e sublime trono. Ele é alto porque Deus é grande. Ele é sublime porque Deus é sublime. Haverá dois povos, o da direita e o da esquerda. Em qual lado você vai estar? E lá o pastor não vai te proteger, nem advogado.
torna mais sério quando nós vamos olhando esses versículos. E ele vai nos dizendo que cada um saiba possuir o corpo para a honra e glória de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por causa da lasciva, o desejo proibido. E parece que quanto mais proibido, melhor. Eu recebi um irmão em casa, e ele precisava passar uns e-mails. Aí Marli foi preparar um cafezinho, e ele ficou passando os e-mails. Aí Marli preparou o café, eu falei, vamos lá meu irmão, vamos tomar o café, e ele foi. Tomamos o café. Ele é de uma outra cidade, pode ficar preocupado não, é longe daqui. E quando terminou de tomar o café, ele esqueceu de desligar o computador e foi embora. Quando eu fui desligar o computador, chamei Marli e nós ficamos preocupadíssimos. Quantas pessoas viciadas em pornografia? Quantas pessoas, dizem agora que com 9 anos de idade, os meninos estão tendo acesso a sexo explícito. Estão aprendendo sexo da forma mais errada. E aí casa, acha que aquela mulher de Deus é uma vagabunda. Não é. É uma mulher de Deus. Nós precisamos ir contra a cultura naquilo que é pecaminoso. Alguém me disse, gosto da presbiteriana porque não é contra os gays. Não somos mesmo. Não somos contra ninguém. O que nós fazemos é pregar a palavra de Deus. E nos permita, porque essa é a nossa fé, e o que nós cremos é o que define o nosso comportamento. Então, se você achou que chegando aqui o negócio ia ser fácil, chegou no lugar errado. Porque nós fomos chamados para a santidade. Porque o que nós estamos precisando nesse Brasil é um avivamento. Não é os políticos que são corruptos, não são os partidos que são corruptos. A nossa sociedade está corrupta. E é preciso um derramamento do Espírito Santo, uma mudança de vida nessa nação. E para isso é preciso um povo que adora a Deus em espírito e verdade e viva uma vida de santificação. Se a mudança não acontecer no nosso coração, não vai acontecer em lugar nenhum. Se a mudança não começar em mim, não vai acontecer lá em casa. Nós precisamos buscar isso a Deus. E ele diz, para que ninguém ofenda ou defraude. Ofender, a ideia no grego é de ir além, passar dos limites, desrespeitar. Pode ser a acusação, pode ser dedução, pode ser julgar os outros, ou pode ser a punição sexual. Não fez o que eu quis, vai dormir no sofá hoje. A Bíblia diz que casal tem que ter vida sexual ativa para não dar lugar ao diabo. Mas defraudar também é terrível. Tem a ver com tirar uma casquinha. Tem a ver com despertar e brincar com o sentimento alheio. Senhores, homens, nós estamos precisando de homens de verdade na nossa sociedade. E homem de verdade não brinca com amor e com o sentimento dos outros. Não diga eu te amo para aproveitar na cama. Se você não for homem para morrer por uma mulher, não diga eu te amo nunca. Porque o Senhor nos chamou para uma vida séria. E eu sei que em alguns momentos é difícil, porque a paixão nos toma. Em alguns momentos nós parece que não conseguimos. Em alguns momentos nós somos tentados e parece que a gente diz, Deus me ajuda, porque eu vou cair. Mas Deus intervém. Deus intervém. Quando você está com o coração quebrantado diante de Deus, você é tendencioso ao pecado como qualquer outro. Mas o Espírito Santo fala no seu coração e você recua. Não há nada mais covarde do que prometer amor para ter prazer. Não há nada mais satânico do que prender alguém emocionalmente, como escravo de uma paixão, brincando com o coração dos outros, e depois dizer, foi um engano, nós vamos ser amigos. Isso é terrível. Isso é desrespeito ao próximo. Isso é tratar uma mulher ou um homem como se fosse seu escravo. O que nós somos chamados é morrer para Jesus, para viver Jesus. E aí o texto nos traz uma palavra muito difícil. Jesus é o vingador. E a primeira vez que você lê o versículo, tu pensa, Jesus é o vingador do futuro.
Bem, é mais ou menos isso sim. Mas a ideia tem a ver com o juízo que Jesus exerce na condenação do perverso, do fruto daquele que plantou. Quem planta, colhe. Não pense que vai ficar impune. Você brincou com o sentimento dos outros, pode ficar tranquilo. O Senhor Jesus não vai deixar isso barato, porque Ele não vai permitir que você fira outra pessoa e fica por isso mesmo. O que é que você vai perder? Vai perder a bênção. E aí não sabe por que está passando problema. E depois não sabe por que a vida não está dando certo. É porque nós achamos que pecado a gente esconde debaixo do tapete, porque o pastor não sabe, porque ninguém sabe. Mas pecado fede, destrói a alma. E nós precisamos ter coragem para arrancar debaixo do tapete e jogar aos pés da cruz e dizer: Senhor Jesus, tenha de mim misericórdia. Eu sei que muitos cristãos choram porque eles não querem ser viciados, mas são. Eu sei que muitas pessoas clamam a Deus e dizem: Deus, me ajuda, eu não quero continuar fazendo isso, mas continua. É porque o Senhor Jesus não vai mudar o seu desejo. O Senhor Jesus não vai mexer nos seus hormônios. O Senhor Jesus não vai trocar suas fantasias. Ele vai lhe dar capacidade para você ter vergonha e dizer: Deus, eu quero viver diferente. É uma atitude sua para agradar a Deus, por causa de Jesus. Pastor Cidinho, o senhor pode levantar um pouquinho o seu microfone? A santificação é a consagração. Aí ele diz no verso 8, de Sarte: qual é a razão? Por que não aceitar? Por que não fazer? Todos estão fazendo. Todo mundo está pegando todo mundo, pastor. Mas por que não fazer? Esta colocação diz o seguinte: quem rejeita essas coisas não faz uma rejeição cultural. Quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus, porque Deus é santo, 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 honesto, 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 verdadeiro, 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 íntegro, 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 puro, 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 santo, santo, santo é o Senhor. Quem não quer viver assim, está indo contra Deus e dizendo: Deus, eu não concordo com você. E eu sei que você não concorda, porque tem hora que eu não concordo também. Mas eu não tenho que concordar, eu não tenho que entender, eu não tenho que sentir prazer, eu tenho que agradá-lo. Deus, qual é o seu prazer? Eu existo para lhe dar prazer. É para isso que nós existimos, para a glória de Deus. Nós vivemos tempos que o apóstolo Paulo chama de amantes de si mesmo. No capítulo 4, 2 Timóteo: amantes do dinheiro e amantes do prazer. Nós somos levados pela mídia. A novela não retrata a sociedade, ela estimula a sociedade a um retrato, e nós gostamos dela. Nós gostamos do pecado, nós brincamos com o pecado, nós achamos que dá para ir até um pedaço e parar. Mas aí o diabo coloca um anzol na sua alma e te arrasta com força, e você não sabe mais o que fazer. Então peça socorro a Deus, peça ajuda. Nós estamos vivendo uma sociedade viciada em pecados sexuais. Mas a boa notícia é como termina esse texto. Ele também nos dá o Espírito Santo. Agora melhorou. Porque tudo que nós estamos falando, a gente chega à conclusão seguinte: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não é fácil. Porque tem horas muito, muito difícil. Tem horas que eu não quero, mas eu quero. Me segura, senão eu peco. Não é assim? Tem hora que você é mais crente, mas tem hora que você fica pasmo com você mesmo. E nós nos acostumamos com o pecado.
Então, ele diz que ele nos dá o seu Espírito, o Paráclito de Deus. Uma vez eu escrevi um texto sobre o Paráclito, e uma pessoa da Grécia entrou em contato, disse: pastor, eu gostei do texto, mas eu queria conversar com o senhor sobre o texto. Aí dá um gelo. Da Grécia? Entende de tudo de grego, né? Devo ter falado uma grande bobagem. Disse: olha, o que o senhor falou é verdade no grego antigo, no novo é mais. Paráclito, aqui na Grécia, é alguém que senta do lado e conversa, bate um papo de amigo. É essa a ideia. O Senhor Jesus te dá o Espírito Santo. Você não está sozinho. Não é a sua força, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua força moral de resistir ao mundo. Você não está só. O Paráclito está com você. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele te santifica. Ele produz o fruto do Espírito em você. Ele gera a verdade de Deus. João capítulo 16, verso 13. Ele revela a mente de Deus, a vontade de Deus no seu coração. Ele te capacita. E uma palavra muito comum: ele te empodera, ele te arma, ele te fortalece. Meus irmãos, você cristão, eu tenho uma escolha: ou viver como um cristão nominal, carnal, ou eu posso viver como um cristão cheio do Espírito Santo. Essa é a opção que Paulo nos dá nesse texto. Você pode aproveitar e curtir, você pode aproveitar e brincar com o sentimento dos outros, ou você pode olhar para aquela pessoa tão linda, tão querida, tão bonita, tão legal, tão amiga, que dá vontade realmente de abraçar e levar para a cama e dizer: eu não posso, por causa que eu amo Jesus. Ou você termina com esse negócio, ou esse negócio vai terminar com você. Não brinque com essas coisas. Jesus vai voltar, e nós precisamos ser uma igreja santificada por Jesus. Eu quero orar. E eu quero desafiar você que ainda não consegue crer, ainda não consegue ter, ainda não consegue possuir esta fé. Você que ainda não tem certeza que nasceu de novo. Quero orar por você, para que Jesus faça um milagre e fazer você nascer de novo. Só Ele faz isto. Eu quero orar por você que está lutando e promete e não consegue, e luta e se esforça. Quero orar por você, para que o Senhor Jesus lhe dê força nessa noite. Eu quero orar por você que conhece aquela pessoa viciada, que não consegue parar do vício. Eu quero orar por você. Eu quero te pedir, eu não vou te convidar a vir aqui à frente. Quero te pedir, se o Senhor Deus falou ao teu coração e alguma coisa precisa mudar no seu coração, fique em pé. Nós vamos orar. Eu quero que você fique em pé mais do que sobre os pés. Eu quero que você se levante para a glória de Deus como um vencedor em Cristo Jesus. Que você possa olhar como se o diabo estivesse te olhando, e você possa dizer no seu coração: diabo, você perdeu de novo. Eu sou de Jesus. Uma irmã entrou em contato comigo e disse: pastor, eu não sei o que fazer, meu marido não é cristão, e ele quer trazer uma outra pessoa para a cama comigo. O que eu falo? Falei: diga para ele que você o ama tanto, que esse corpo é primeiramente de Jesus e não pode ser dividido com ninguém. Perca a sua razão, perca a sua paixão, perca os seus instintos, perca as suas fantasias, mas nós não podemos perder uma vida de santificação. Fale com o Senhor, seja sincero, não precisa contar para mim. Ele sabe o que está lá por trás, Ele sabe o que você escondeu e ninguém viu, Ele sabe o que rasga o seu coração quando você lembra.
Ele sabe o que te deixa atordoado quando o diabo sopra no seu ouvido. Ele sabe. Mas eu quero que você vá para casa hoje liberto, em nome de Jesus. E procure alguém capaz de lhe ajudar para esta caminhada. É o convite do apóstolo Paulo. Deus aviva a sua obra. Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós e sobre o meu coração. Pai, não importa nada nesse mundo que não seja a sua glória, nenhum título, nenhum aplauso, nenhum nome, nenhum bem, nenhum dia de vida, se não for para te agradar. Pai, a igreja cresceu no Brasil, mas tornou uma igreja apática, que não prega contra o pecado, de gente crente corrupta, de gente crente viciada, de gente crente que não lê a Bíblia. Aviva a sua obra, derrama fogo do céu e queima essa palha, Senhor. Nos encha do teu Espírito Santo, para vivermos diferente no mundo de iguais. E Senhor, aqueles que estão brincando, não permita que o ímpio subsista na congregação do justo. Não permita, Senhor, que o filho do diabo entre na igreja para induzir as filhas do Senhor. Não permita que a filha do cão entre na igreja para induzir os filhos de Deus. Mas se entrar, vai se converter, porque o Senhor é bom para transformar. Senhor, dai-nos a graça de vivermos uma vida que agrada a Ti. Perdoe os nossos pecados como igreja brasileira. Nos perdoe, Senhor, porque nós temos nos envolvido com tantas coisas, menos com uma vida de santificação. E o Senhor Jesus está para voltar. Oh, Maranata, toque-se as trombetas, porque o teu povo, Senhor, vai ser transformado pelo avivamento da sua graça em Cristo Jesus. Oh, Deus, e abençoe aqueles que estão lutando e não conseguem vencer. Traga cura emocional, traga cura, Senhor, espiritual. E também nos dê cura física. E nos ajude para sermos controlados por Deus. Em Cristo Jesus. Amém.